Eu gostaria de dizer a todos vocês que são bem-vindos em nome de Jesus, nesse culto de celebração ao nosso Deus. E a grande verdade é que é comemorado, é celebrado o Dia dos Pais. Eu espero, desejo que você tenha tido um dia abençoado, aqueles que puderam estar com seu pai, aqueles que são pais. A grande verdade é que todos nós aqui somos filhos. Por isso nós estaremos falando hoje a respeito de um princípio de Deus para mim e para você, honrando meus pais. Durante esse mês vamos estar falando a respeito da família, princípios, valores de Deus para a família. Sabemos que a família tem sido extremamente assediada, a família tem sofrido um ataque constante de todos os lados. Inclusive a própria palavra família hoje, um ajuntamento de pessoas já está sendo considerado família. A figura de um pai, de uma mãe, de filhos já não é mais o único paradigma para uma família. Mas a grande verdade é que Deus estabeleceu valores para mim e para você. E a Bíblia nos diz no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 2 e o verso 3, o seguinte: honra teu pai e tua mãe. Daí Paulo faz um comentário e ele diz: este é o primeiro mandamento com promessa. E ele volta ao mandamento que diz: para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Você quer que tudo vá bem na sua vida? Quando eu era guri, tinha uma musiquinha, uma propaganda com Bardal, que dizia: Bardal com Bardal, tudo vai muito bem no carro. Você quer que a sua vida vá bem? Você precisa começar a honrar pai e mãe, se não está honrando. Inclusive, Deus diz que promete que aquele que honra pai e mãe, a sua vida será longa. É interessante a gente observar que quando Deus tira um povo escravo do Egito e começa a fazer deles uma nação, começa a fazer deles um povo com uma identidade, ele estabelece aquilo que chamamos dos 10 mandamentos. Deus resume a essência de tudo que ele gostaria que o povo decorasse, que o povo soubesse, e depois dos 4 primeiros mandamentos que falam a respeito do relacionamento com Deus, o primeiro mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Então a gente percebe que Deus estabeleceu esse princípio, e esse princípio não tem validade de tempo, não era uma coisa só lá para os dias de Moisés, não. Esse princípio não é para quando a gente é criança, pequena, não tem limite de idade. Você pode ter 80 anos de idade, se o seu pai estiver vivo, a sua mãe estiver viva e estiverem com 100 anos, você deve honrá-los. Por que Deus deu esse mandamento? Talvez a gente dizia: poxa vida, mas honrar pai e mãe é uma obrigação, honrar pai e mãe é uma coisa tão natural, honrar pai e mãe é algo que não precisava nem dizer que tem que se fazer. Então por que Deus dá um mandamento? Veja bem, gente, não é uma ideia, não é uma sugestão, é um mandamento. Por quê? A primeira razão, nós poderíamos entender que Deus está nos dizendo que devemos honrar pai e mãe porque não existem pais perfeitos, não existem mães perfeitas, só Deus é um pai perfeito. Apenas o Senhor é um pai perfeito. Os melhores pais do mundo cometem erros. As melhores mães do mundo cometem erro. A Bíblia diz que todos pecaram, todos. Essa é a grande verdade. Todos nós, devido ao pecado, estamos deformados. A ciência que estuda os relacionamentos humanos diz que todos nós somos disfuncionais. Todos nós temos alguma coisa que não funciona bem. Todos nós, se formos olhados bem de perto, quando a gente começa a caminhar, a gente vê que todo mundo é meio esquisitinho. Todo mundo tem um lado assim meio torto, é meio vesguinho de alguma coisa na sua vida. Essa é a verdade. E isso se manifesta muito na família. Por isso, às vezes nós nos deparamos com uma realidade onde existem muitos pais que não são dignos de serem honrados. Infelizmente, existem muitos pais que foram abusivos. Pais que abusaram fisicamente, emocionalmente, economicamente. Muitos pais que foram manipuladores.
muitos pais negligentes, muitos pais ausentes. Então talvez você perguntasse, o que Deus está dizendo para mim então? Que eu devo ignorar a dor, que eu devo fingir que aquilo que aconteceu não aconteceu? Não. Deus está me dizendo para mim e para você que nós precisamos entender que na vida existem 3 fontes de autoridade. Deus colocou sobre as nossas vidas 3 fontes de autoridade. Começa a primeira autoridade na casa, na família, no lar. Depois vem a igreja e depois o governo. É isso que Deus está querendo que eu e você entendamos, que independente da realidade de quem são os nossos pais, existe uma posição de autoridade, a paternidade. Então Deus quer que eu e você aprendamos a respeitar e a honrar os nossos pais, apesar de que muitas vezes eles não são perfeitos. Deus nos deu esse mandamento para que eu e você aprendamos o respeito pela autoridade ainda em casa. O respeito pela autoridade começa dentro de casa. É fundamental que toda criança, que todo menino e toda menina cresça sabendo, aprendendo a respeitar a autoridade. E isso começa em casa. A grande verdade é que quando a gente aprende isso dentro de casa, isso vai determinar o quão bem você vai ir na sua vida. O quão bem você vai ir na sua escola, nos seus estudos, na sua carreira, na sua profissão, nos seus relacionamentos. A grande verdade é que as crianças que crescem, as crianças que vivem a sua infância dizendo, ninguém me diz o que fazer, essas crianças vão ter dificuldades na sua vida. Dia desses saí com a minha esposa e estivemos em um local por mais de 1 hora e estava uma noite fria e uma mãe com seu filho que deveria ter 2 anos de idade. A criança estava com uma touca na cabeça e a criança cismava em ir para a rua, no sereno. Até o tempo estava meio assim chuvoso, frio. E a mamãe dizia, não vai. Ele olhava para ela, ria e ia para a rua. De repente ele cismou em tirar a touca da cabeça. A mãe botou a touca na cabeça. E ele dizia, a mãe botava e ela dizia, não tira, não tira. E eu só assistindo aqui. Me lembrei do meu tempo. E resultado, a mamãe pegou a touquinha, botou na bolsa, porque o menino de 2 anos decidiu ir para a rua para o sereno sem touca na cabeça. De repente ele volta e ele inventa de querer comer não sei o que dentro da bolsa da mãe. E a mãe disse, não, tu não vai comer agora. E ele abriu a bolsa e comeu. E ele olhou para alguém, foi lá bater numa porta, numa janela, e a mãe disse, não faz assim, filho. Em 1 hora, a mãe deve ter dito, no mínimo, uns 30, 40 nãos. E nenhum não surgiu efeito na vida de um menino de 2 anos. Gente, Deus está dizendo a mim e a você que o respeito pela autoridade começa em casa. Eu não sei se você já teve a experiência de ir diante de um juiz. Uma vez nós tivemos um problema aqui na igreja de um carro que foi roubado, arrombado, destruído aqui. E o indivíduo foi preso e eu tive que ir diante do juiz. E quando você chega naquele ambiente de tribunal, o juiz numa plataforma mais alta para já mostrar quem é que manda, você senta embaixo olhando para aquele homem e você não pode falar. Um advogado aqui, um advogado ali, e todo mundo olha para aquele homem e diz, Sua Excelência. Por que que a gente olha para aquele cabra? Me perdoem, ele pode ser até um pica-fumo dos maiores. Ele pode ser até um cara, um gaiato. Mas todo mundo tem que olhar para ele e dizer, Sua Excelência. Porque ali ele não está sendo colocado em questão o seu caráter, como ele trata a sua mulher, como ele vive a sua vida, não. Ali ele representa uma posição. Então Deus está dizendo que nós precisamos aprender a honrar os nossos pais, porque isso é respeito pelaquilo que ele representa, pelo que os nossos pais representam, a paternidade. Nós precisamos honrar os nossos pais porque eles não são perfeitos, mas também a maneira como eu me relaciono com os meus pais vai influenciar, vai afetar todos os meus outros relacionamentos.
Menino, menina jovem, você que está aqui hoje, talvez não seja mais tão jovem, saiba que a maneira que você trata, a maneira como você se relaciona com seus pais, é a principal formação da sua vida, é o principal fator que vai referenciar a sua vida daqui para frente. Muitas pessoas, os seus comportamentos hoje, a sua maneira de ser é equivocada. A maneira de se relacionar com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seu patrão, com os colegas, com a família de modo geral é equivocada porque ainda estão reagindo aos seus pais. Ainda estão vivendo uma vida sobre a influência de uma experiência que tiveram. Quantos casamentos estão arruinados? Por quê? Porque muitos dos cônjuges nunca resolveram um problema que tiveram com seus pais. Nunca resolveram. Por isso eu quero que você entenda que quando Deus nos diz honra os teus pais, Ele está pensando no meu e no seu bem-estar, para que nós venhamos a verdadeiramente viver uma vida plena. A própria ciência fez uma pesquisa. Gente, eu acho isso tremendo. A ciência fez uma pesquisa de relacionamentos e descobriu que as pessoas que tiveram um bom relacionamento com seus pais, as pessoas que se dão bem com seus pais, vivem uma vida menos estressante. Vivem uma vida mais tranquila. Agora a pergunta para nós essa noite seria: como eu devo honrar os meus pais? Eu diria para você, depende da fase da vida que você se encontra. Quando criança, nós honramos os nossos pais pela obediência e pelo respeito a eles. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, o verso 1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Em outras palavras, porque isso é a coisa certa a ser feita, isso é a coisa certa a se fazer. O que seria obedecer? Obedecer é quando eu e você fazemos o que eles dizem. Obedecer significa você fazer o que eles dizem de uma forma voluntária, de uma forma agradável e imediatamente. Não é obedecer quando eu quero, quando eu me dá na telha, quando eu tiver vontade, não. Obedecer é quando você faz o que eles dizem de uma forma voluntária, agradável e imediatamente. Isso é tão interessante que a Bíblia nos diz que alguém pensa que não, eu já fiz 18 anos, o meu filho já tem 15, tem 16 anos. A Bíblia diz que se você ainda está debaixo do teto dos seus pais, a Bíblia diz que se você ainda depende dos seus pais para ter um teto sobre a sua cabeça, para pagar as suas contas, a sua alimentação, a sua segurança, você deve obediência a eles. Simples assim. Quer ser dono do seu nariz? Quer fazer o que dá na sua telha? Vai viver a sua vida. Agora, enquanto você estiver debaixo do telhado da casa, debaixo do sustento dos seus pais, eles têm o direito dado por Deus de orientar a sua vida. O que tem de rebelde sem causa, rebelde que não se mantém uma semana ali fora, que simplesmente não honram os seus pais, e não tem condição de pagar o seu tênis, a entrada da balada, e não respeitam os seus pais? Gente, isso é piada. Isso é uma inversão de valores dos nossos dias. Quando crianças, nós devemos obedecer e respeitar os nossos pais, mesmo que não sejamos mais crianças. Eu não sou mais criança. Hoje, crianças de 12, 13 anos acham que não são mais crianças. Mas se está debaixo da casa do papai, deve obediência e respeito. E pode ser um mangolão de 25, de 30. Mas se mora debaixo do teto do papai, obediência e respeito. Eu tenho lá em casa um de 26, e ai dele. Ah, Jesus, ai dele. Jesus. Eu me lembro que logo que ele fez 18 anos, ele quis cantar de galo lá em casa. Meu Deus do céu, para quê? Nunca mais cantou, afinou a voz.
Agora, a grande verdade é que a gente começa a crescer. A gente começa a deixar de ser criança e a gente começa a ficar jovem. A gente começa a nos tornarmos mais velhos. E quando você é jovem, você honra seus pais pela aceitação e pela apreciação. Só que conforme você vai crescendo, você começa a ver coisas que você não via antes dos seus pais. Os papais e as mamães que eram perfeitos, que eram seu super-herói, você começa a enxergar os seus defeitos. Você começa a crescer e percebe que eles têm muitas coisas que não são muito legais, não, que você não reparava, porque você começou a crescer. Mas agora é importante, fundamental, que você, como jovem, você aprenda a aceitá-los apesar das suas limitações, apesar das suas fraquezas. Por quê? Porque, gente, você está preso, nós estamos presos uns aos outros como pai e filho. E a aceitação é vital. Se eu e você não conseguimos aceitarmos uns aos outros, nós não vamos conseguir ter um relacionamento significativo. Claro que aceitação não significa que fingir que os meus pais são perfeitos, fingir que os meus pais não têm fraquezas. Não significa que eu vou ignorar os seus erros, que eu simplesmente vou concordar com tudo o que eles fazem, com tudo o que eles dizem, não. Não é isso que Deus nos pediu para fazer. Mas vejam o que a Bíblia diz em Provérbios 23, o verso 22, na nova tradução da linguagem de hoje. Escute o seu pai, ouça o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe. A Bíblia está dizendo que aceitação, eu aceitar os meus pais, significa eu perceber que Deus os usou para me trazer ao mundo. Você e eu devemos a nossa existência, a nossa vida a esse papai e essa mamãe que a gente tem. Se não existisse esse papai e essa mamãe, você não existiria. Nós não existiríamos. Então Deus usou, apesar das suas limitações, apesar das suas fraquezas, apesar de ele não ter as competências para ser um bom pai, uma boa mãe, Deus os usou, Deus os escolheu para trazer você ao mundo. A segunda coisa que significa aceitação é você estar disposto a escutar, ouvir o que eles dizem, não desprezá-los. Gente, nós vivemos uma geração hoje que os mais novos olham para os pais e acham-os ultrapassados. Já vem tu com essa conversa de novo? Que chatice, não tem outra coisa para falar? Conseguem ficar horas e horas no WhatsApp, não sei mais no que, mas não conseguem escutar o que o pai e a mãe dizem. Deus está dizendo que você pode até não concordar com o que o seu pai diz, com o que a sua mãe diz, mas você precisa escutá-los de uma forma agradável, não desprezá-los, porque isso é aceitação. Aceitação inclui o perdão. Gente, o fato na vida é que muitas vezes nós magoamos aqueles que nós mais amamos. O fato na vida é que eu e você amamos as pessoas que são mais importantes para nós. Às vezes nós magoamos intencionalmente. Às vezes nós magoamos involuntariamente. Por isso Deus diz que as famílias precisam ser construídas sobre o perdão. Nós precisamos construir a nossa família sobre o perdão porque a gente se machuca, a gente se fere. Observem o que Provérbios 20, o verso 20 diz. Se alguém amaldiçoar, significa, se alguém começar a falar amargamente contra o seu pai, se alguém espraguejar contra o seu pai e a sua mãe, se alguém falar coisas más contra o seu pai e a sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Deus está dizendo que a vida daquele que carrega mágoa, ressentimentos, coisas mal resolvidas do seu pai e da sua mãe, que não consegue se relacionar de uma maneira saudável com eles, a sua vida vai se apagar como uma vela no escuro. Por isso hoje a gente percebe tantos homens, tantas mulheres, tantos jovens que estão vivendo uma vida totalmente alienada, culpando o seu pai de tudo que eles enfrentam na vida.
Hoje está na moda e hoje é popular você se deitar no sofá, não fazer nada, não viver nada e culpar o seu pai pelo caos que você vive. Mas não é isso que Deus está querendo para mim e para você. Por quê? Porque a amargura é uma coisa autodestrutiva. A amargura vai trazer problema para mim e para você. Ela sempre dói mais em nós do que nas pessoas com quem estamos amargurados. Por isso, Deus quer que você honre o seu pai, não honre os seus pecados, não honre os seus erros, não honre as suas fraquezas, não honre o que eles fizeram de errado, não. Deus está dizendo que você precisa aceitar o fato de que Deus os escolheu para trazer você ao mundo. Deuteronômio 26, o verso 11 diz assim: seja grato pelas coisas boas que o Senhor lhe deu e pela sua família. Seja grato pelas coisas boas que o Senhor lhe deu e pela sua família. Você honra seu pai, você honra sua mãe, quando você os perdoa pelo que eles fizeram de errado. E quando você opta por escolher, por se concentrar no que eles fizeram de bom. Alguns aqui não têm dificuldade com isso, porque os seus pais seriam super pais. Os seus pais são fáceis de apreciar, são fáceis de honrar, porque são paizões. Mas muitos de vocês talvez me diriam: olha, eu não me concentrar no que está errado e me concentrar no que é bom, eu não vejo nada de bom. Eu tenho dificuldade de me concentrar, de achar alguma coisa de boa nos meus pais. Mas observe uma coisa, você pode apreciar o seu esforço. Gente, paternidade é muito difícil. Paternidade é uma coisa que despende muita energia. Por isso que hoje, nos dias de hoje, as pessoas nem querem mais ter filhos. Preferem ter um cachorrinho. Muitos preferem ter um filho só e esse filho ainda passa quase que o dia todo numa creche, numa escola infantil. Aleluia para os irmãos aí que tem creche infantil, escola infantil. Mas a grande verdade é que hoje muitos fogem da paternidade porque paternidade é muito difícil. Eu gostaria que você parasse e pensasse o seguinte: você já considerou como a vida dos seus pais seria muito mais fácil se você não tivesse nascido? Você já considerou que a vida dos seus pais seria muito mais tranquila se você não tivesse vindo? Talvez eles não seriam carecas. Talvez eles não tivessem cabelo branco, barba branca. Porque ser pai de 4 filhos. Você já agradeceu aos seus pais? Porque não é fácil ser pai, é difícil. Você já percebeu o quanto é sacrificioso ter filhos? Gente, os seus pais fizeram um sacrifício. No dia que eles escolheram, no dia que eles decidiram, no dia que eles tiveram você, eles começaram a gastar. Paternidade é caro. Houve um tempo que eu carregava dinheiro na carteira. Hoje eu carrego foto de filho. E eu até estou pensando em tirar umas fotos com eles com a mão no meu bolso. Porque depois que nasceram os 4 filhos, não tem mais dinheiro para carregar na carteira. Graças a Deus que alguns estão casando, aleluia. A grande verdade é que existe alguns estágios na vida de um homem. Logo que você nasce, você acredita em Papai Noel. Quando a gente é pequenininho, a gente acredita em Papai Noel. Depois a gente vai crescendo e a gente vê que eu não acredito mais em Papai Noel. Papai Noel não existe. Daqui a pouco o tempo passa um pouquinho, você vira o Papai Noel. E depois de mais um tempo, você fica parecido com o Papai Noel. Careca e barrigudo. Essa é a grande verdade. Por isso eu gostaria que você aprendesse, jovem, a apreciar os seus pais. Você aprendesse a honrar os seus pais através da aceitação e da apreciação. Mas agora nós estamos adultos. Como eu, como um adulto, como um homem, como uma mulher, honro os meus pais.
A Bíblia diz que como adulto eu preciso honrar os meus pais através da afirmação e quando eu não os abandono. Essa é a grande verdade. Porque para muitos pais o envelhecer faz com que eles fiquem vivendo a sua vida sem serem reconhecidos. A maioria dos seus amigos também envelhecem e morrem. E eles começam a ficar então sem um referencial de reconhecimento, o seu tempo passou. Ninguém mais os procura para saber das suas habilidades, para saber da sua sabedoria. Eles se tornam pessoas ultrapassadas. Os filhos crescem, vão viver as suas vidas, estão ocupados com as suas próprias famílias, e isso é normal. Mas é fundamental que você entenda que eles levam uma vida solitária. E cumpre a mim e a você percebermos que eles têm uma grande necessidade de se sentir e de se saber que eles fizeram algum tipo de contribuição para a sua vida. Que eles foram importantes na sua vida, eles precisam ser afirmados. Deus diz que eu e você, Ele quer que eu e você afirmemos aos nossos pais enquanto eles estiverem vivos. Nós precisamos olhar para eles e dizerem: eu reconheço que você foi importante na minha vida não existiria sem você. Talvez você me diga: mas como, pastor, eu posso afirmar os meus pais? Você afirma os seus pais quando você mantém um contato regular com seus pais. Gente, uma carta, um cartão, um telefonema. Para alguns pais mais modernos, talvez um e-mail, talvez uma mensagem no WhatsApp, eu não sei. Mas, infelizmente, hoje existem pessoas que conseguem ficar, às vezes, há mais de anos sem falar com seu pai e com a sua mãe. Existem pessoas que conseguem passar meses inteiros sem falar com seus pais. Saiba que você, como um adulto, você precisa entender que o seu pai, sua mãe, se sentem afirmados quando você compartilha os detalhes da sua vida com eles. Quando você reparte os detalhes da sua vida, eles estão interessados em saber disso. Provérbios 3:27 diz: não te negues, vejam bem, não te negues em fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: faça a coisa certa, enquanto você tem tempo para fazer a coisa certa. Eu já fui em muitos enterros de papais, de mamães, que os filhos gastam uma enormidade de dinheiro em flores. Dia desses estive num ali que para carregar a quantidade de coroas de flores foi preciso trazer um outro carrinho. Mas eu quero que você entenda que todo o dinheiro que você gastar com flores, com coroas, quando o seu pai morrer, não é para ele, é para você. Essa é a grande verdade. As flores que você envia quando seu pai e a sua mãe morreu servem para consolar você, não o seu pai e a sua mãe. As flores, o dinheiro que você precisa gastar com seus pais é enquanto eles estão vivos. Enquanto eles podem perceber a aceitação, a apreciação. Não adianta gastar um caminhão de dinheiro em flores depois que morreu, se você em vida nunca afirmou, nunca mandou nada. É isso que a Bíblia está dizendo, que nós precisamos entender que a afirmação é quando eu e você decidimos ouvir os seus conselhos. Quando nós nos dispomos a ouvir os seus conselhos, mesmo que às vezes a gente nem os coloque em prática. Ainda hoje pela manhã eu falei que quando eu estava para comprar uma moto, eu falei com a minha mãe. Eu disse: mãe, estou economizando para comprar uma moto. Cruz credo, meu filho, isso não é de Deus, eu vou orar para tirar isso da tua cabeça. Mas eu compartilhei com ela. E quando eu comprei a moto, a primeira coisa que eu disse: mãe, vamos dar uma voltinha? Gente, nós precisamos entender que a Bíblia nos diz que a maneira como eu e você tratamos os nossos pais idosos, a maneira como nós afirmamos os nossos pais, é a demonstração da nossa verdadeira fé. É o que demonstra se você realmente é um cristão ou não.
Veja o que 1 Timóteo 5, verso 8 nos diz. Se alguém, preste atenção, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Em outra versão diz, é pior do que um pagão. Isso é muito forte. Dia desses o nosso grupo foi fazer uma ação social em um asilo ali na Venâncio Soares, em Niterói. E eu digo para vocês que a gente fica triste de verem velhinhos que foram pais, mães que são pais e são mães e foram largados lá, abandonados lá. A minha filha fez um estágio, um tempo em uma clínica geriátrica dessa, e existiam velhinhos e velhinhas que há anos ninguém os visita. Há anos ninguém liga para dizer, mamãe, obrigado porque eu existo. Gente, Deus está dizendo a mim e a você, a Bíblia nos ensina que quando os nossos pais, os nossos avós ficarem demasiadamente velhos para cuidarem de si mesmos, a responsabilidade é nossa como filhos. Não é o Estado que tem que cuidar deles, somos nós. Deus está dizendo, observem aqui, 1 Timóteo 5, verso 4. Deveriam eles colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso é agradável a Deus. Então nós precisamos honrar os nossos pais como adultos, cuidando deles, aceitando-os, afirmando-os e não os abandonando. É óbvio que isso existe muitas implicações. Talvez o seu pai e a sua mãe chegam num ponto em que eles precisam de cuidados 24 horas. E talvez você vai ter que colocá-los em uma casa geriátrica, não existe mau nicho. Mas você não os pode colocar numa casa geriátrica dessa e nunca mais vê-los. Nunca mais se importar com eles, não é isso. Talvez você seja o melhor que você possa fazer, até pagar uma enfermeira, pagar uma clínica, estar presente. Fazer uma pecinha, trazer para a sua casa, eu não sei. Mas você precisa entender que nós precisamos cuidar dos nossos pais. Isso é bíblico, é de Deus. Isso é honrar. Gente, a Bíblia diz que Jesus, quando estava na cruz, ele proferiu 7 frases. Quando alguém está para morrer, ele não fala bobagem, ele não fica tempo falando do jogo do Grêmio, do Inter, falando se vai chover, se não vai chover. Ele fala de coisas importantes. E das 7 frases que Jesus falou, uma foi olhar para Maria, que estava ao lado de João, o discípulo, que não era o seu filho. E ele disse, mulher, Maria, aí está o teu filho. Olhou para João e disse, João, eis aí a tua mãe, cuida dela. Jesus estava na iminência de deixar essa vida, mas ele não descuidou da sua mãe terrena. Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos honrar pai e mãe. Que nós precisamos quando crianças, quando jovens e quando adultos. Mas eu gostaria de dizer a você pai, a você mãe, eu queria deixar um recado a você pai e a você mãe. Se você quer ser respeitado, se você quer ser honrado, facilite a vida dos seus filhos. Porque a grande verdade é que existem pais que fazem de tudo para que os seus filhos os odeiem, para que os seus filhos não queiram ir na sua casa. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 6,4, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deus está dizendo que a chave, o segredo para uma paternidade de amor é a disciplina. Disciplina em amor. Então, quando eu e você aprendemos que toda criança, ela precisa aprender 2 coisas na sua vida, e você e eu, como pais, temos que ensinar. A primeira coisa é que a desobediência traz dor. Toda desobediência traz dor. Todas as pessoas precisam aprender disso, saber disso. Deus está dizendo que se você desobedecer a Deus, isso vai trazer dor na sua vida. As crianças precisam aprender isso e quem tem que ensinar isso somos eu e você. A Bíblia também diz que toda criança precisa aprender que a obediência nos liberta. A obediência traz a liberdade.
como um pai e como uma mãe cristã, nós precisamos entender que o nosso objetivo número 1 na vida, o objetivo primeiro da nossa vida, deve ser nos assegurar com o fato de que os nossos filhos vão crescer e que no devido tempo eles devem fazer uma opção por Cristo. Eles vão fazer a sua opção, quando tiverem a idade suficiente para entender. Deus me deu 4 filhos. E eu louvo a Deus porque cada um deles cresceu. E por conta própria, sem serem coagidos, sem serem pressionados porque são filhos de crentes, são filhos de pastor. Não. Um dia eles escolheram entregar a sua vida a Jesus. Um dia eles assumiram um compromisso com Jesus. E eu posso dizer para vocês que se eu morrer hoje, eu sei que na eternidade um dia nós vamos nos encontrar. Essa a motivação, essa deve ser o empenho de todo pai cristão, criar os seus filhos no temor do Senhor, ensinando-os a entender que a desobediência traz dor e que a obediência, pelo contrário, nos traz liberdade. Eu sei que para alguns de vocês o que eu estou falando não é fácil. Eu sei que é fácil honrar pai e mãe quando eles são pessoas boas, são pessoas piedosas. Mas alguns de vocês tiveram pais que os feriram profundamente. Deus leva muito a sério isso. Jesus chegou a dizer em Mateus 18, verso 6, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Deus sabe o quão sério é quando um pai, quando uma mãe deixa de ser um referencial de Deus e se torna um abusador, se torna um tirano, se torna um negligente, se torna um omisso. E talvez você me diga, então, o que Deus quer que eu faça, pastor? Como eu faço para honrar um pai que é desonroso, que foi desonroso para comigo? Como eu faço para honrar um pai alcoólatra que batia na minha mãe, tinha surtos de violência e nós tínhamos que nos esconder? Como eu faço para honrar um pai que tinha N mulheres por aí e nunca respeitou a minha mãe? Como faço para honrar um pai violento ou negligente, ou que eu nem sei aonde anda? Como eu faço? Deus não está querendo para você que você negue a dor. Deus não está querendo que você reprima a dor ou crie desculpas para que o seu pai, a sua mãe fizeram tanto quanto lhe feriram, lhe magoaram. Não é isso, não. A grande verdade é que existem muitas pessoas que estão carregando algo que não foi resolvido do seu passado. Existem pessoas que estão carregando alguns problemas com seus pais que ainda hoje trazem problemas. Ainda hoje estão reagindo baseado naquilo que enfrentaram com seus pais. Quantos casais hoje, no seu relacionamento marido e mulher, pais e filhos refletem as suas mazelas com seus pais? Quantos hoje estão tiranizando? Quantos hoje estão violentando emocionalmente? Porque foram violentados. Quantos hoje são insensíveis, não conseguem nem mesmo demonstrar um afeto, um contato, porque são traumatizados por um passado. Por isso eu digo a você que a decisão certa é preciso escolher. E essa escolha precisa ser baseada numa decisão corajosa, precisa coragem de buscar fazer as pazes com seus pais. Você deve liberar toda essa raiva, todas essas coisas mal resolvidas. Você precisa admitir e não esconder. Você precisa tratar isso. Eu diria a você que você deveria, em um espírito de oração, orar a Deus e pedir graça a Deus. E ir ter uma conversa com seu pai, com a sua mãe ou com os dois juntos. E você deveria dizer, pai, mãe, eu quero ser livre para poder honrá-los, porque Deus usou vocês para trazer a minha vida. Mas eu ainda não consigo fazer isso.
Eu ainda não posso fazer isso porque existe algo que eu sinto, que eu senti, que eu vivenciei. Mas em nome de Jesus, eu quero liberar perdão nessa área. Eu preciso reconciliação, porque eu quero honrá-los. Não pelo que vocês são, pelo que vocês fizeram, mas pela paternidade que Deus colocou sobre vocês. Talvez você não possa conversar com seus pais hoje. Talvez os seus pais já partiram. Talvez você nem mesmo conheça os seus pais. Talvez eles não queiram saber de você. Talvez eles não queiram ouvir nada. Talvez eles sofram uma dependência química, alcoólica. Talvez eles já estão doentes, mentalmente falando, e já não processam mais nada do que for dito. Talvez a sua mente já se perdeu e você não ia conseguir falar com eles. Eu incentivo você a procurar um amigo cristão, crente, uma pessoa de Deus, um conselheiro. E você colocá-lo como se fosse o seu pai e a sua mãe, e você abrir tudo aquilo que lhe está angustiando, para que você possa honrar seu pai e a sua mãe, mesmo estando distante. Talvez você tenha sido abandonado pelo seu pai, mas eu quero que você entenda o que o Salmo 27, o verso 10 nos diz. Meu pai e minha mãe podem me abandonar, mas o Senhor vai cuidar de mim. Meu pai e a minha mãe podem me abandonar, mas o Senhor vai cuidar de mim. Independente de qual seja a sua situação, eu quero que você saiba que você tem um Pai Celestial. Você tem alguém que é perfeito e que te ama de uma forma incondicional. Deus se revelou a mim e a você, e Ele diz que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é uma família. E eu incentivo você a tornar-se parte dessa família da fé, a família Batista Filadélfia de Canoas. E se você fizer isso, você vai encontrar muitos irmãos e muitas irmãs, muitos tios e muitas tias, muitos pais e muitas mães, que vão lhe ajudar a caminhar juntos nesse caminho para a eternidade. Esse é o milagre de Deus que acontece no meio da igreja, na sua família. Aqui nós encontramos estabilidade emocional, conforto, cuidado de nós, dos nossos relacionamentos. Porque essa é a vontade de Deus para o seu corpo, para a sua igreja, a família de Deus. E eu desafio você nessa noite a entregar a sua vida aos cuidados desse Pai, esse Deus que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos diante de Ti como filhos e como pais. Reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas. Tu conheces o mais profundo de cada coração, de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas aqui presentes. Tu conheces aqueles que têm tido dificuldades de honrar o seu pai e a sua mãe. Tu sabes daqueles, Pai, que enfrentaram, infelizmente, a dura realidade de nascer em um lar onde os seus pais não são dignos de honra e tiveram tantas dificuldades. Alguns carregam dentro de si, Pai, tantas e tantas mazelas, mas agora o Senhor quer trazer cura aos nossos relacionamentos. Alguns talvez estejam vivendo aqui, Pai, uma vida de rebeldia, de submissão, e talvez agora estejam com um pesar no seu coração, porque tem tratado o seu pai e a sua mãe com indiferença. Tem tratado o seu pai e a sua mãe com distância. Talvez muitos aqui, Pai, não estão honrando o seu pai e a sua mãe. Talvez meninos e meninas aqui têm tido dificuldade, Senhor, em aceitar, em apreciar, em obedecer, em respeitar. Mas agora, em nome de Jesus, fala ao cada coração. E acima de tudo, traz cura, libertação. Nós precisamos de Ti. E também, Pai, nós reconhecemos que precisamos que Tu nos ajude a ser pais, a ser mães, para que os nossos filhos sejam criados no temor do Senhor e experimentem a ação de Deus de uma forma tremenda e poderosa, em nome de Jesus.
Enquanto cantamos, vamos ficar de pé. Cuide da sua cabeça, feche seus olhos. E eu gostaria de orar essa noite com filhos que gostariam de repensar a sua vida, o seu relacionamento com seus pais. Filhos que dizem: eu preciso que Deus me ajude a viver essa palavra. Eu preciso que Deus me cure para que verdadeiramente eu viva essa realidade. Venha até a frente, eu quero orar com você. Talvez você seja um pai e você agora está se lembrando de um filho, de um casamento que você nem sabe mais aonde existe o seu filho. E você está precisando da graça de Deus para ser um pai, para ser uma mãe que não provoque a ira dos seus filhos, que não irrite os seus filhos. Pelo contrário, seja digno, aleluia. Venha, Deus. Talvez você não conheça o seu pai, talvez você não conheça a sua mãe, talvez você se sinta abandonado à sua própria sorte. Venha, porque Deus quer abraçar a sua vida. Venha, porque Deus quer curar o seu coração. Venha, porque Deus quer envolver a sua vida de uma maneira tremenda e poderosa. Deus quer que você viva uma vida plena, aleluia. Deus quer que você viva uma vida longa. Mas para que isso aconteça, você e eu precisamos aprender a honrar, aleluia. Deus está falando com você agora. Deus está ministrando agora na sua vida, para que eu e você possamos ter uma vida, uma escolha diferente. Coloque no seu coração essa disposição. Venha bem para frente, os ministros, os pastores vão estar orando, em nome de Jesus, aleluia. Coração queima por dentro do meu peito, e eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas pensar. Pai, eis aí a vida do teu filho e da tua filha. Se existe algo extremamente importante, é a maneira como nos relacionamos com os nossos pais, a maneira como relacionamos-nos com os nossos filhos. Então agora, em nome do Senhor, traz cura agora, Pai. Quebra tudo aquilo que ainda está prendendo, escravizando, oprimindo a vida dos teus filhos, aquilo que tem trazido dificuldade às suas vidas. Agora, em nome de Jesus, que a graça do Senhor alcance a cada um agora, no nome do Senhor. Aquele que se sente abandonado pelo seu pai, aquele que se sente esquecido pela sua mãe, envolve agora com os teus braços, envolve agora com o teu amor, e dá-lhes a certeza, dá-lhes a convicção de que Deus os ama e que jamais os deixará. Aleluia! Obrigado, Pai, porque esse amor tem nos envolvido, esse amor tem nos constrangido, esse amor tem nos curado. E agora, em nome de Jesus, completa a boa obra no coração de cada filho, cada filha tua, de uma maneira plena e poderosa, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu quero dizer a todos vocês essa noite, que nós temos diante de nós um caminho. Eu e você decidimos. Não é o que o meu pai ou o que a minha mãe fez ou deixou de fazer, mas o que eu escolho fazer com a minha vida. Decida honrar o seu pai e a sua mãe. Você, filho, não deixe se levar por essa moda dessa sociedade que é tão indiferente, que é tão fria, que é tão distante. Você não precisa de um dia dos pais para sentar no colo do seu pai, da sua mãe, lhe dar um beijo, um abraço e dizer obrigado pela tua vida. Obrigado por você existir e que me deu o privilégio de existir. Não espere nada, faça isso. E eu tenho certeza que a sua vida será diferente. Que a realidade dos seus relacionamentos e amanhã depois os filhos dos teus filhos, você vai ser abençoado.
vai ver a sua casa cheia, a sua mesa rodeada de pessoas que amam e temem ao Senhor, e que amam e temem e honram a sua vida. Que Deus nos conceda a sua graça.